Está aqui comigo o Olácio, da Apomes, e também o Luiz Inouye, da Embrapa. Dois convidados fantásticos aqui. Nós vamos falar um pouquinho de mercado de carbono para a agricultura familiar. Eu vou ser bem sincero para vocês, moçada. Eu nem sabia que isso era possível. Eu não fazia ideia que era possível. A gente vai discutir sobre isso. Como que a agricultura familiar pode ter acesso às vantagens e aos benefícios do mercado de carbono. Luiz, bem-vindo de volta ao Agrociência. Obrigado, Fábio. Vamos lá, vamos continuar nosso bate-papo. O que é esse tal de mercado de carbono, Luiz? Vamos entender isso daqui. Fábio, o mercado de carbono é um mecanismo de enfrentamento às mudanças climáticas, né? Por meio das compensações das emissões de gases de efeito estufa. É bem conhecido que, pela ciência mundial, que a temperatura do planeta subiu 1,5 grau até agora. E as previsões que, se a gente não tomar providências em relação às emissões de gases de efeito estufa, até 2050 essa temperatura pode subir a 2 graus. Bastante, hein? E a gente sabe que 2 graus dá uma diferença bruta, hein? E a 2100 pode chegar a 4 graus. Rapaz. Mas o que é esse 1,5 grau, 2 graus e 4 graus? Isso é em relação ao início do século XIX, com a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial começou a aumentar a queima de combustíveis fósseis no mundo e, consequentemente, as emissões de gases de efeito estufa. Depois apareceram os veículos, aviões, as indústrias. Então aumentou daquele tempo, do início do século XIX para hoje, por exemplo, em torno de 200 vezes a concentração desses gases de efeito estufa na atmosfera. Isso, então, a energia do Sol bate na Terra, o que voltaria para a atmosfera é barrado por essa camada de gases. Cria-se uma película, Isso. Um guarda-chuva que não deixa o calor sair da Terra. A gente fala um cobertor invisível. Um cobertor. Assim, o efeito estufa é um fenômeno natural e necessário para o nosso planeta. Mas que, com o aumento desses gases na atmosfera, a gente ganhou mais capacidade de guardar calor no nosso planeta. E com isso está subindo a temperatura. E aí hoje são feitas as diversas medidas de enfrentamento às mudanças climáticas, né? A primeira delas seria em termos da mitigação das emissões de gases, ou seja, você mexer em tudo que é processo para diminuir a emissão de gases. O segundo grupo importante também de enfrentamento às mudanças climáticas são as adaptações, né? Por exemplo, as cidades esponjas que a gente ouve falar, variedades que são adaptadas a eventos climáticos extremos, como ondas de calor muito forte ou frio muito intenso, né? E outro mecanismo, então, de enfrentamento seria as compensações. A gente gerar os créditos de carbono, né, por evitar que ele seja emitido para a atmosfera ou que ele seja sequestrado em plantas, em árvores, por exemplo, para a geração dos créditos. São atitudes que a gente toma para compensar essa emissão. Seria basicamente isso que você falou, né? Basicamente, se você tem um avião, você anda muito de avião, então você está emitindo muito CO2 para a atmosfera. Cada litro de gasolina de avião que você gasta, você vai jogar 2,7 kg CO2 equivalente na atmosfera. E aí, então, o Olácio aqui está plantando árvores. Cada árvore que ele tem sequestra 15 quilos de CO2 equivalente por ano. Então, vamos dizer, uma árvore dele pega 2 litros do teu avião. É mais ou menos essa lógica que funciona no mercado de carbono. Claro que são números aproximados que eu estou falando, mas é para a gente ter uma noção de como funciona, né? Então, são emitidos títulos, né? O mercado de carbono funciona por meio de projetos, né? E cada projeto, como todo projeto, tem seu custo de desenvolvimento, de depósito, de validação e verificação, que são bastante altos. Então, por isso que um agricultor sozinho, familiar, como o Olácio aqui, por exemplo, ele preservou uma área lá de 10 hectares.
vou jogar isso no mercado de carbono. Ele sozinho não vai conseguir. Porque já começa pelo custo de depositar um projeto desse numa certificadora. Já é uma coisa de 10 mil, 20 mil, 40 mil dólares, 100 mil dólares. Essa questão que você está falando da certificadora é como se ele colocasse um produto na gôndola de um supermercado. Ó, tá aqui o meu produto, eu quero vender, que é o crédito de carbono dele. Isso. O crédito ele é gerado em cima de reserva florestal, por exemplo, mas tem que ser uma floresta florestal que tenha risco de desmatamento ao longo dos anos. Então, o teu projeto é provar que aquela floresta não vai ser desmatada por ação desse projeto, que você vai investir em manejo florestal sustentável, por exemplo, ações sociais nessa área. Então, você, numa grande área de 10, 20 mil, 30 mil, 50 mil hectares, você consegue garantir que não vai ser desmatado. Então, essa área que está deixando de ser desmatada, ela está evitando que um tanto de CO2 equivalente vá para a atmosfera. Então, isso é o crédito. E eu consigo plantar uma floresta para gerar crédito? Sim, esse é o outro modelo de projeto de crédito de carbono, que seria o de sequestro de carbono, né? Então, hoje em dia, o principal projeto de crédito de carbono que a gente tem no mercado é o RED+, né? Deve ser em torno de 60%, 70% do mercado de carbono em cima de projetos RED+. E os outros são alterações que você faz nos sistemas. Por exemplo, plantio de floresta. Então, o arranjo ARR, né, que a gente fala de plantio florestal e recomposição da vegetação, você consegue, conforme essa biomassa vai crescendo, você vai estimando quanto de carbono está sendo sequestrado aí e transformar isso em crédito. Uma alternativa seria, então, Luiz, eu fazer a recuperação de áreas degradadas e transformar aquilo numa área de preservação permanente, talvez, uma área de preservação ambiental. Eu consigo transformar aquilo em crédito? Sim, desde que o projeto seja desenvolvido por uma empresa especializada no ramo e certificada por uma certificadora acreditada, que a gente fala, é possível. Geralmente projetos de 1.000, 2.000 hectares, isso vai depender muito de quanto está sendo investido e em quanto o crédito de carbono vai gerar. Entendi. Um crédito de carbono é 1 tonelada de CO2 equivalente. Entendi. Né? Então, para cada tonelada de carbono equivalente, um crédito. Um crédito. E aí esse crédito tem valor no mercado. 20 dólares, 5 dólares, 200 dólares, no caso de biochar, por exemplo. E aí Entendi. varia muito de acordo com o projeto e da onde você gera esse crédito. E aí eu vou produzir isso daí, o que eu vou fazer com eu posso fazer o que eu quiser. Você pode fazer o que você quiser. Qualquer pessoa pode entrar na internet, por exemplo, e comprar um crédito de carbono. Você veio aqui na Tecnofan, você andou muito de carro, falou, eu gastei 100 litros de gasolina para vir para a Tecnofan. Então, cada litro de gasolina é 2 quilos de CO2 equivalente que eu emiti para a atmosfera. Eu preciso comprar 200 quilos de CO2 equivalente para compensar a minha vinda na Tecnofan. E o que vai fazer isso, então, é minha consciência. Você consegue entrar na internet e comprar isso, por exemplo. Que bacana, cara. É um mercado mesmo, né? É um mercado mesmo, mas só que agora o Brasil, em final de 2024, aprovou a lei do Sistema Brasileiro do Comércio de Emissões. Então vai ser lei, vai impactar muitos setores da indústria, né? Uhum. Que essa lei ainda está em fase de estruturação, mas diversos setores serão obrigados a reportar quanto que emite por ano por inventários, né? 10 mil, até 25 mil toneladas de CO2 equivalente, acima de 25 mil toneladas de CO2 equivalente por ano vai ter que compensar. O cara tem uma transportadora, por exemplo, lá com vários caminhões rodando o Brasil afora, ele vai entrar nessa conta aí. Sim, vai entrar. Ou ele vai... Uma companhia aérea. Sim, certamente. Ele vai ter que declarar quanto que está, igual imposto de renda. Emitindo. Vai ter que declarar, igual imposto de renda, quanto que está emitindo por ano. Se ele chegou no teto que não precisa pagar, beleza. Tá. Acima de tanto, ou ele mexe no sistema dele para reduzir as emissões, Tá. ou ele começa a comprar crédito de carbono de quem está vendendo. Então, se o cara tem uma transportadora, por exemplo,
e chegou no teto e passou um pouquinho. Ele falou, opa, e agora preciso voltar. Se ele comprar, por exemplo, um caminhão elétrico, vai resolver? Provavelmente sim, isso vai depender do inventário que ele no ano seguinte que ele vai fazer, ver de quanto ele reduziu, provavelmente ele consegue compensar dessa forma, né? Outra forma seria comprar os créditos. Então a legislação brasileira já está presente em relação a isso. Igual você falou, como se fosse um imposto de renda mesmo. Isso, já está vigente. Foi aprovado em final de 2024 e agora está em fase de estruturação. Tá. Então logo mais vai soltar uma lista de setores da indústria que vão ter que entrar nesse esquema, né? Entendi. Não, até agora a gente está falando de grandes empresas, grandes corporações. Onde que o Olácio entra nessa conta? Olácio, o que você está fazendo aqui, meu amigo? Você já falou para mim nos bastidores que é pequeno produtor. E você também, Luiz, me falou que pequeno produtor não pode entrar na conta. Como assim? Tem uma divergência aí. Eu quero entender essa bagunça. Sim, aí é que está o grande trabalho do Olácio, né? Que eles conseguiram, por meio da união, né, fazer a força literalmente, né? Acho que agora bacana. O Olácio vai explicar como é que eles conseguiram, por exemplo, se ele fosse sozinho lá depositar um projeto na Verra lá, ele ia ter que pagar $10 mil por 10 hectares de projeto. Impossível, né? Uhum. Então acho que agora o Olácio pode falar. Me conta essa história, Olácio. Como é que... De onde surgiu essa ideia de você... Você vai me contar. Você deve ter se juntado com alguém, juntado um número de propriedades, talvez. Me conta, como é que surgiu isso? Tô curioso, hein? Bom, boa tarde. Seja bem-vindos. Pode falar. Boa tarde, professor. Quero agradecer a oportunidade aí de poder levar para mais pessoas, né, sobre esse assunto, acho que tão importante. Com certeza. Mas que ainda está um pouco distante, às vezes, do dia a dia das pessoas, dos agricultores. Eu sou do município de Glória de Dourados, faço parte da Associação de Produtores de Orgânicos do Mato Grosso do Sul. Então, de longa data, desde o ano 2000, a gente se dedica a essa questão da produção orgânica, agroecológica, um tipo de produção que é mais harmonioso com o meio ambiente. E a partir de 2019, mais ou menos, a gente fez uma parceria com uma fundação ligada a um banco holandês, Fundação Rabobank. É uma fundação para as ações mais sociais do banco. Então a Pomes, desde 2019, tem essa parceria e isso aproximou, de certa forma, a gente desse banco. E o banco lançou uma plataforma, eu acho que é um banco cooperativo, né? Hoje o Rabobank é o maior banco cooperativo do planeta. Ele foi fundado por agricultores e o Rabobank se concentra muito na produção de alimentos, né? É um banco que a principal produto dele são produtos agrícolas concentrados na questão da produção de alimentos. E como um banco, ele se preocupa com o futuro. Então eles fizeram muita pesquisa sobre o cenário da produção de alimentos no planeta e eles estão assim prevendo algumas mudanças que podem vir a acontecer com essa questão da mudança climática. E eles sabem que os grandes produtores das commodities, eles estão se planejando para essa mudança que vai acontecendo aos poucos, inclusive às vezes mudando de região produtiva. Só que os pequenos agricultores que sofrem também, né, com a mudança climática, muito pouco pode fazer em termos de planejamento de longo prazo. Eu sei que esse banco ele fez uma pesquisa a nível mundial de quais sistemas de produção os pequenos agricultores trabalham. Vários sistemas, monocultura, hortaliça, irrigada, estufa. E dentro desse estudo, a nível mundial, em todos os continentes, ele estudou a produção dos pequenos agricultores. Eles chegaram à conclusão que os sistemas agroflorestais, quando bem manejado, bem internalizado pela família, é o sistema mais resiliente perante a mudança climática. É o sistema que vai conseguir fazer com que a família possa permanecer na propriedade e resistir com uma certa tranquilidade quando comparado com famílias que não têm toda essa biodiversidade na sua propriedade, às vezes baseada numa atividade de monocultura. Então, baseado nesse estudo, nessa conclusão, esse banco
tendo como objetivo incentivar pequenos agricultores a fazer agrofloresta, ele criou uma plataforma que aliou incentivar pequenos agricultores a fazer agrofloresta, ao mesmo tempo que, quando você planta uma espécie arbórea, o crescimento dela ela fixa carbono. Ao mesmo tempo, eles fizeram uma estruturação de ferramentas que é capaz de fazer a mensuração da quantidade de carbono fixado nessas árvores plantadas, e eles fizeram acordos com certificadoras internacionais de crédito de carbono. Isso o banco, né? E aí eles passaram a procurar parceiros locais. O que seriam parceiros locais? Organizações espalhadas pelo planeta. Eles têm muitos projetos na África, na América Central, na Ásia. E no Brasil, né, pelo fato da gente já ter uma parceria com a fundação ligada a esse banco, a gente passou a conhecer o programa de crédito de carbono, né, para pequenos produtores. E foi daí que começou a surgir uma possibilidade de um diálogo para que a gente estruturasse um projeto aqui no estado do Mato Grosso do Sul, né? A gente passou o ano de 2023 praticamente inteirinho construindo essa proposta, esse projeto. Porque é um projeto de longo prazo, é um projeto que precisa abranger muitos produtores e tem algumas variáveis que tem que ser bem planejado. Por exemplo, produção de mudas, conscientização dos agricultores, técnicos capacitados para fazer um pouco de assistência à implantação de agrofloresta. Então foi um ano assim, muito de construção, construção de parcerias. O governo do estado do Mato Grosso do Sul é parceiro, a Agraera é parceiro desse projeto, a gente está chamando de programa, que recebeu o nome de Agroflorestar MS Carbono Neutro. De certa forma, agrofloresta são sistemas produtivos que faz uma mesclagem de agricultura com floresta, né? Agricultura com culturas perenes, principalmente as frutíferas, né? E toda árvore, quando cresce, ela fixa carbono. Se não me engano, o doutor Inoue pode falar, mas eu tenho a informação de que os créditos de carbono oriundos de sistemas agroflorestais são os mais valorizados no mercado de carbono. Ah, sim. Confirma a informação. Sim, nas plataformas que eu tenho pesquisado, existem, a principal plataforma que é a da Verra, por exemplo, existe mais de 100 padrões e projetos que você pode desenvolver, né? Na Plan Vivo é esse de agrofloresta que você pode fazer, né? Então, dependendo do tipo de projeto que você está desenvolvendo para gerar créditos, o crédito pode ser mais valorizado ou menos valorizado. E no caso da agrofloresta é o que está tendo padrão, assim, tendo perspectiva de ter um crédito mais valorizado. Bom, que bacana, hein? Dos mais valorizados. Tá no caminho certo então, hein, Olaço? Então, e aí a gente, final de 2024, né, depois da construção do projeto, das parcerias, das propostas de sistemas agroflorestais, várias propostas, inclusive, porque abrange bioma Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, cada bioma tem uma característica diferente. Foi feito um estudo, a parceria para fazer esse estudo também envolve Embrapa, mas envolve a UFGD, né, como universidade, alguns cursos têm apoiado. E dessa forma a gente iniciou o cadastramento dos agricultores que interessam em plantar agrofloresta. A primeira leva de produtores foram os associados da própria Apomes, né? Aqueles que querendo trazer uma diversidade maior para a sua propriedade, ampliar a produção de frutas, né? E além disso participar de um programa que é a nível mundial, se sentiram assim na oportunidade de aderir ao projeto, né? A gente já tem... Quer complementar, Luiz? É assim que os créditos de carbono, eles vão... Já está no mercado os créditos de carbono e você consegue ter os créditos mais valorizados e os menos valorizados, né? No caso da agrofloresta, são os mais valorizados porque tem esse apelo mais de sustentabilidade, ações sociais. Então ele tende a ser mais valorizado por esse motivo. É justamente, né? Por isso que a Apomes está aí, né, cara? E as agendas ESG dessas grandes empresas, eles vão olhar para esse aspecto na hora de investir num crédito ou no outro crédito, né? Então, por isso que é mais valorizado. Entendi. Mas com certeza esse mercado aí está aquecidíssimo, né? A Apomes está
aquela história, né? Chegou primeiro, bebe água limpa, né? Mas a gente tem que considerar os outros parceiros que Com fizeram certeza. foram importantes na composição, porque uma pequena associação aqui, fazer uma relação com um banco lá da Holanda, você vai ver que é meio complicado, mas quando junta... Praticamente impossível, como você comentou no começo, né, Luiz? Quando junta Sim. universidades, organização de pesquisa, governo do estado, a Vai gente, tomando força, a né, gente na construiu um leque de parceiros que ganhou uma certa credibilidade capaz de sustentar um projeto desse aqui no Mato mas Grosso tendo do Sul. a Embrapa como parceiro, você já tem muita credibilidade, meu amigo. Pois é. Sem dúvida nenhuma, né, Luiz? Eu gosto de falar pro Olácio. O Olácio é de glória de Dourados para o mundo, né? Para o mundo. De glória para o mundo. Pois é, a gente agora está nesse desafio, né? E o desafio vem em dar cada vez mais escalabilidade no projeto, mas tem todas as condições. A gente já conseguiu reunir quase todos os itens necessários para poder trabalhar e fazer o projeto deslanchar. Quantos produtores você tem hoje lá atuando nesse projeto? A gente tem cadastrado já 200 produtores, tem mais 150 que está em um outro estágio de cadastramento para inserir na plataforma, que já passa a ser monitorado via satélite, porque o monitoramento é remoto, do crescimento das árvores plantadas ali na agrofloresta. E ele pode ser de qualquer região do Brasil ou tem que ser lá de Glória? Esse projeto está planejado para ser no estado do Mato Grosso do Sul, nos 3 biomas aqui do estado. Para cada bioma tem um desenho diferente, porque as árvores são diferentes, tem algumas características. E tem um que é bastante interessante, mas também está direcionado para produtores pequenos, que é a restauração de reserva legal. Se uma propriedade que fez o cadastro ambiental rural, ele tem passivo ambiental e precisa restaurar a reserva legal, hoje é possível, através do projeto Agroflorestar MS, fazer a restauração dessa reserva legal, além disso, cadastrar essa área para fixação de carbono e futuramente vender esse crédito de carbono no mercado de carbono afora. Olá, me tira uma dúvida. Pergunta que não quer calar. O produtor que se interessa pelo projeto, quer conhecer um pouco mais, quer saber e quem sabe até participar dessa proposta, ele pode procurar quem e aonde? O grande parceiro, né, quando a gente está nessa caminhada, é o governo do estado através da Agraer, né? Então a Agraer como um todo, né, a gente já fez várias formações, vários cursos com seus técnicos sobre esse projeto Agroflorestar MS, e ele coloca a Agraer como um endereço onde os agricultores podem buscar. Depois, na central, existe pessoas chaves que podem encaminhar a demanda do técnico local para a gente começar a fazer essa integração com a plataforma que é lá na Holanda, mas via o projeto da Apomes aqui no Mato Grosso do Sul. Né? Rapaz, mas você só tem parceiros de peso aí, bicho. Embrapa, Agraer, uma galera aí que com certeza vai dar um embasamento, um suporte fantástico e necessário para o projeto deslanchar mesmo, mundo afora, né? Então, o objetivo é bastante grande. A gente tem certeza que isso vai impactar no aumento da produção de frutas aqui no estado. Olha aí. Porque cada hectare de agrofloresta são 70 pés de frutas. Olha só. Entre manga, goiaba, acerola, jaca, abacate e caju. São frutas que estão sendo plantadas aí nessas agroflorestas, aí intercala com árvores nativas. As árvores nativas e a gente forma esse ambiente. Na prática, eu costumo falar para o agricultor que é um grande pomar. Sim. É um pomarzão perto de casa. Pomar sombreado, né? Caprichado. Caprichado. Onde ele tem possibilidade ali de... No início pode ser que ele não sinta tanto a presença e a importância desse pomar, mas com o passar dos anos, quando a produção começar a vir, ele vai ver que ele vai ter mais produto para levar na feira, para entregar nas escolas, para fazer girar uma economia assim um pouco mais consistente dentro da propriedade. E a gente acredita que esses frutas, por exemplo, produzidas nesse sistema de agrofloresta serão melhores remunerados no futuro, igual é o orgânico hoje, por exemplo, né? Então é bem possível que produtos da agrofloresta sejam melhores remunerados. Com certeza. Algum último recado, pessoal? Acho que o nosso assunto está muito gostoso, está muito bacana, muito interessante acima de tudo, porque é um tema novo, precisa ser muito bem explorado ainda.
você já me mandou um trabalho lá que você já tem publicado, né? Vamos tentar colocar aqui depois na descrição da nossa live aquele material que você me mandou, que eu acho que é fantástico, fundamental a gente divulgar aquilo lá. Para as pessoas que querem conhecer um pouco mais, se interessar, existe algum contato além da Agraer, algum aqui na Embrapa, com vocês na Pomes? Qual que é alguma forma? A Pomes. A Pomes é a Pomes e a Coopera Pomes. A gente tem uma cooperativa também, a cooperativa é aqui em Dourados e a Pomes é em Glória de Dourados. Qualquer um da associação ou da cooperativa está aí disposto a encaminhar as demandas que porventura possam aparecer, né? É isso aí, muito bom. Obrigado, meninos, pelo bate-papo, pelo aprendizado, porque eu aprendo muito cada vez que eu converso com vocês. Eu acho que é fantástico a gente discutir isso daí. E eu agradeço mais uma vez a disponibilidade. Vocês que estão aí mandando os seus comentários, né? Muito boas as entrevistas, né? Professor, o senhor está de parabéns. O Louro José mandando ali com o Lourinho do lado. Estou presente, primeiro semestre da UFGD, devendo o meu cash. Eu não devo nada. Você que não corre atrás não, pra você ver. Olha a galera aí já cobrando ao vivo, professor, mas vocês são cara de pau mesmo, hein? Fala sério. É isso aí, é isso que eu gosto, é assim que eu quero. Manda o seu comentário, nem que seja para cornetar o professor. Manda sua mensagem para cá. Pessoal, nós vamos para um breve intervalo, nós voltamos já já com mais entrevistas para vocês. Até lá.